Você já sentiu como se tivesse alguma coisa para acontecer? Aquele friozinho na barriga que parece uma ansiedade, mas não chega a ser isso. Existem alguns sinais bem sutis que o universo envia antes de acontecer uma grande virada na sua vida. Eu quero compartilhar alguns dos sinais que eu consegui ir percebendo na minha própria vida e na vida dos meus consulentes, e talvez esse vídeo te ajude a reconhecer o momento que você está passando agora. Esse momento pode acontecer de duas formas. Ou a sensação é de que tudo está desmoronando e parando de fazer sentido. Ou tem aquela sensação de que as coisas estão estagnadas, que as coisas simplesmente pararam de fluir. Mas ambas situações podem ser o período que antecede uma grande mudança, uma grande transformação. A intenção desse vídeo é te mostrar como reconhecer esse momento e principalmente como não resistir a ele. O primeiro sinal são sonhos muito mais intensos e também muito lúcidos. Nesses sonhos, situações do passado, pessoas do passado podem aparecer. Existem também muitos símbolos, existem mensagens claras ou mensagens muito metafóricas, muito simbólicas. Mas acho que o que você precisa reparar é se esses sonhos são recorrentes. Sabe quando toda noite você sonha com pessoas do passado, ou com as mesmas pessoas, ou com as mesmas frases, ou com os mesmos números, ou com os mesmos símbolos? É um sinal de que tem alguma coisa ali no campo vibracional se alinhando, se sintonizando, ou seja, é o sinal de que alguma coisa está prestes a acontecer. O segundo sinal é um frio na barriga constante, mas gente, presta atenção, não é uma crise de ansiedade, não estou falando disso. Aqui a gente está falando de sensações, de percepções, tá? Então quando tem um frio na barriga, como se fosse uma empolgação, mesmo sem ter nada em mente, mesmo sem ter nada planejado, você começa a sentir aquele friozinho na barriga e uma empolgação. É porque a tua alma já sabe que algo novo vai chegar, porque a tua energia já sabe que uma coisa nova vai chegar e já começa a se empolgar para esse momento. O terceiro sinal, talvez o mais desconfortável de todos, é que algumas portas começam a se fechar. Eu trabalho com mesa radiônica, eu faço operação de mesas radiônicas, né? E geralmente as mesas são realizadas para que aconteça uma grande expansão, uma grande transformação, realizações e chegada de bênçãos na vida da pessoa que recebe esse tratamento. E é comum que logo depois da mesa as pessoas mandam mensagem assim: Desirê, tá tudo dando errado, tá tudo acontecendo o oposto do que eu queria, as coisas não estão fluindo, aquele assunto que eu coloquei na mesa tá travado, as portas estão fechando, as coisas não estão acontecendo, ou então pior, as coisas estão dando errado. Calma, gente, o que acontece? Não tem como acontecer uma transformação sem que seja tirado da tua vida aquilo que não faz parte dessa nova fase. Simples assim. Então, é comum acontecer um redirecionamento de rota. É comum que pessoas se afastem, outras pessoas se aproximem, sempre antes de um novo momento, de uma grande virada. Nem tudo o que você está vivendo hoje cabe nessa nova fase. Nem tudo o que você está vivendo hoje é bom, é expansivo. Muitas vezes a gente só está acostumado àquilo, condicionado àquilo, mas não que seja o melhor. Então existe um caos que precede uma ordem. Sabe quando a gente decide arrumar o guarda-roupa? A gente acorda cedo no domingo, assim, super empolgados, e a gente decide arrumar o guarda-roupa. Aí a gente tira tudo de dentro do guarda-roupa para arrumar. E daí a gente olha assim pra cama, toda bagunçada, cheia de roupa, a gente fala: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Que ideia de jirico foi essa? Meu Deus, o que eu faço com essa bagunça agora? E aí dá o desespero. Só que aí você vai arrumando, você vai vendo o que não serve e doando, colocando pra fora. Você vai vendo o que precisa ser lavado. Você percebe o que estava fora do lugar e vai organizando tudo que tá limpinho, tudo que tá bonitinho, tudo que ainda é útil. Cada coisa no seu lugar. É isso que o universo faz com a nossa vida quando a gente está prestes a ter um salto quântico, a viver uma transformação. O quarto são alguns sinais de mudança na nossa rotina. Então, uma sensação talvez de cansaço em momentos que a gente não se sentia tão cansado durante o dia. Talvez o sono fique um pouco bagunçado, então sente sono um pouco mais tarde, acorda mais cedo, ou o oposto. Tem pessoas que sentem um pouquinho de vontade de se isolar, não querem conversar muito, não querem muito papo, não querem ver muita gente, se recolhem mais, né? Acontece uma certa introspecção. Tudo isso é porque o nosso corpo ele sente muito o processo de transição energética.
Olha, uma dica que eu dou para os meus consulentes, eu vou falar aqui para todos: tomem bastante água. Quando você perceber que está tendo uma transformação, uma transmutação energética no campo, que a cabeça fica com aquela pressão, que você começa a sentir muito cansaço, claro, tá? Faça seu exame, veja como tá tua B12, tuas vitaminas. Não tô falando desse caso, tô falando no caso da transição energética. Quando você perceber isso acontecendo, toma bastante água, porque a água é condutora de energia. E quando tá tendo essa manifestação, essa mudança de energia no campo, o corpo sente muito. Então, tomando água, a água vai ajudar a conduzir melhor essa energia, tá bom? E o quinto sinal é uma paz muito estranha que você sente no meio de todo esse caos. Então, apesar de um cansaço, apesar de ver as coisas acontecendo, e claro que bate aquela preocupação, mas é como se alguma coisa te falasse assim: não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu nem sei descrever esse sinal, esse sintoma, eu nem sei descrever, mas se você já sentiu, você vai saber identificar do que eu tô falando. É como se fosse uma certeza de que tudo vai ficar bem, ou de que tudo tá bem. Tá tudo desmoronando. Claro que bate, como eu disse, a preocupação, claro que bate ali, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Nossa, por que isso tá dando errado? Ou por que isso tá acontecendo? Que esquisito. Mas no fundo tem uma certeza de que tá tudo bem. É uma paz. É porque a tua alma sabe que a mudança é boa, que essa mudança é positiva. E é quando você percebe essa paz escondidinha ali no meio daquela bagunça toda, que você solta, que você para de resistir, que você se entrega para esse fluxo de mudança. Então, se esses sinais estão acontecendo, e me conta nos comentários se você percebe algum ou alguns desses sinais na sua vida, eles só estão acontecendo porque o universo está te reposicionando. Você está indo para um próximo nível, você vai subir um degrau. Você precisa permitir que isso aconteça. Bom, quando você passa a confiar, passa a aceitar esse processo, quando você para de resistir, então começa a expansão. Tem sinais também nessa fase, eles são diferentes, são sincronicidades, são aquelas horas iguais, símbolos repetidos na televisão, nas músicas, nos carros que passam. Uma música, de repente, que fala com você. Uma borboleta que pousa em você quando você está ali meditando ou contemplando a vida. As pessoas certas começam a aparecer, novas portas começam a se abrir. O seu coração começa a se abrir de novo. E aqui eu queria comentar uma coisa muito interessante que o Eckhart Tolle fala, que a gente não é como Tomé. A gente não precisa ver para crer. A gente precisa crer para ver. Então, esses sinais bonitos, esses sinais de sincronicidade, a gente só percebe eles quando a gente já confiou, quando a gente já se entregou para esse fluxo. Não espera um sinal bonitinho, uma borboletinha, enquanto você ainda está se questionando, se debatendo. Quando você aceita o fluxo, quando você relaxa, quando você confia que o universo, Deus, está trazendo o que é melhor para você, aí essas coisas lindas começam a se mostrar, porque na verdade elas sempre estiveram lá, mas é aí que a gente tem olhos para ver. Então, em outras palavras, a gente passa por essa morte simbólica para renascer várias e várias vezes na nossa vida. A primeira vez dói mais, mas depois a gente acaba confiando cada vez mais nesse processo. E esse processo passa a doer menos. A gente já sabe que vai ser para uma expansão, para um bem maior. A gente confia mais, a gente solta com mais facilidade nas próximas vezes. Então, quando tua alma começar a te empurrar pra frente, vai mesmo com medo, vai mesmo com o corpo tremendo, mas vai. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe com alguém que você sinta que poderá ser ajudado também com essas informações. Se inscreve aqui nesse canal e a gente continua passando juntos por esse processo. Até mais!